Israel na profecia. O que a Bíblia revela sobre o seu futuro? Israel, uma nação no coração da história bíblica e ainda hoje o centro das atenções do mundo. Mas por quê? O que esse pequeno país tem de tão especial? E por que ele continua a capturar a atenção tanto das antigas profecias quanto dos eventos modernos? De acordo com a Bíblia, Israel não é simplesmente mais uma nação. Ele ocupa um lugar único no plano de Deus para o mundo, e o seu futuro está intimamente ligado ao cumprimento da profecia divina. Hoje, vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre o destino de Israel e o seu papel no desenrolar dos últimos tempos. Vamos começar com uma profecia fundamental, que fala diretamente sobre a restauração de Israel como nação. Em Isaías, capítulo 11, versículos 11 e 12, Deus promete reunir o seu povo dos quatro cantos da terra e trazê-lo de volta à sua terra natal, como na época de Abraão. Naquele dia, o Senhor estenderá a sua mão pela segunda vez para reivindicar o remanescente sobrevivente do seu povo. Ele levantará um estandarte para as nações e reunirá os exilados de Israel. Para muitos, o restabelecimento de Israel como nação em 1948 foi um cumprimento moderno dessa profecia, um verdadeiro milagre. Após quase 2000 anos de exílio, o povo judeu retornou à sua terra ancestral como num retorno às raízes. Foi um evento de significado global. Um momento em que as palavras de Isaías pareciam saltar das páginas da Escritura, como se a história estivesse sendo escrita diante dos nossos olhos. Mas, embora a restauração de Israel seja um cumprimento notável, a Bíblia revela que este é apenas o começo da história. Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Nos traz outra profecia sobre o futuro de Israel, com especial atenção à cidade de Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Esta profecia aponta para um tempo em que Jerusalém se tornará o centro de um conflito global. As nações voltarão sua atenção para a cidade, e será como uma pedra pesada, o que significa que as tentativas de controlá-la ou movê-la resultarão em derrotas. É uma imagem poderosa e que já podemos ver refletida no panorama político atual. Jerusalém está constantemente nas manchetes, com disputas contínuas sobre seu status e controle. As nações do mundo se sentem atraídas por esta cidade, tal como a profecia predisse. E ainda assim, a Bíblia deixa claro que Deus mesmo defenderá Jerusalém. Não importa quão intenso seja o conflito, suas promessas de proteger Israel permanecem inabaláveis. Mas, o que isso significa para o mundo em geral? Por que o futuro de Israel é importante para todos e não apenas para o povo judeu? A resposta está no papel que Israel desempenha no retorno de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31, Jesus descreve sua segunda vinda de uma maneira dramática. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e enviará seus anjos com grande som de trombeta, que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Esta passagem conecta o retorno de Cristo diretamente com os eventos que ocorrerão em Israel. Jerusalém está no centro dessa profecia, pois Jesus deixa claro que seu retorno estará ligado à terra que Deus escolheu como sua. Os escolhidos de quem Jesus fala não se referem apenas ao povo de Israel, mas a todos os que creem nele. Essa reunião dos escolhidos dos quatro cantos da terra simboliza uma unificação do povo de Deus de todos os lugares do mundo. Já vimos que a restauração de Israel como nação
e as tensões em torno de Jerusalém são parte de um plano divino maior. Mas a Bíblia também nos diz que este período de conflito é um prenúncio de eventos ainda maiores. A segunda vinda de Cristo, o ponto culminante do plano de Deus para a humanidade, estará intimamente ligada ao que acontece em Israel. Ao explorarmos essas profecias, é importante entender que não são apenas textos antigos, são palavras vivas que ainda se desenrolam no mundo ao nosso redor. A história de Israel não é só sobre o passado, é sobre o futuro. Um futuro que afetará todas as nações e todos os indivíduos. As profecias da Bíblia sobre Israel não se concentram apenas no passado ou no presente da nação. Apontam para eventos futuros que têm implicações globais. À medida que continuamos explorando o papel de Israel na profecia, fica claro que o destino dessa pequena nação está interconectado com o destino do mundo inteiro. Um dos aspectos mais marcantes dessas profecias é a restauração final de Israel. Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26, nos dá uma visão poderosa desse evento futuro. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a totalidade dos gentios tenha entrado. E assim, todo o Israel será salvo. O que isso significa? Paulo está falando sobre um endurecimento temporário de Israel, um período durante o qual muitos judeus não reconheceriam Jesus como o Messias. Esse período de cegueira espiritual não é permanente, no entanto. A passagem indica que depois que a totalidade dos gentios vier à fé, um grande avivamento ocorrerá entre o povo judeu. Naquele tempo, todo o Israel será salvo. Esse avivamento, descrito em Romanos capítulo 11, sugere que nos últimos dias Israel experimentará um despertar espiritual. O povo judeu se voltará para Deus e muitos virão à fé em Jesus Cristo como o Messias. Este momento coincidirá com eventos globais significativos, incluindo a volta de Cristo. A Bíblia retrata isso como uma parte fundamental do fim dos tempos, um evento que não só cumprirá as promessas de Deus a Israel, mas também trará o capítulo final da história humana. Na verdade, a Bíblia deixa claro que esses eventos não são só sobre Israel. O mundo inteiro será afetado pelo que ocorre no Oriente Médio. Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7, nos diz: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em vários lugares. Essa passagem fala da agitação que marcará o período anterior à volta de Cristo. Guerras, convulsão política e desastres naturais sacudirão o mundo, e muitos desses eventos se concentrarão em Israel. As tensões que vemos hoje, conflitos, guerras e instabilidade global, podem ser vistas como parte dessa narrativa profética. Mas por que Israel é tão central para esses eventos? Tudo se resume à aliança de Deus com o povo de Israel. Ao longo do Antigo Testamento, Deus fez promessas à nação de Israel, não apenas sobre sua terra, mas também sobre seu papel em seu plano redentor. Essas promessas não se limitaram aos tempos antigos. Elas se estendem ao futuro e envolvem o mundo inteiro. Uma das imagens mais impactantes dessa restauração futura se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, onde vemos uma visão da Nova Jerusalém. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente, 3 portas. Ao norte, 3 portas. Ao sul, 3 portas. E ao ocidente, 3 portas.
Essa passagem descreve a Nova Jerusalém, uma cidade que descerá do céu após a volta de Cristo. As 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, simbolizam o lugar eterno da nação no reino de Deus. Mesmo na nova criação, Israel terá um papel central, e as promessas feitas às 12 tribos serão cumpridas. Mas antes dessa restauração acontecer, a Bíblia nos alerta sobre um período de grande tribulação, um tempo de intenso sofrimento e dificuldades que afetarão não só Israel, mas o mundo inteiro. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala sobre guerras, fomes, terremotos e outros desastres que acontecerão antes da sua volta. Esses eventos levarão ao confronto final entre as forças do bem e do mal, uma batalha na qual Israel terá um papel crucial. A Bíblia nos diz que durante esse período, muitas nações se unirão contra Israel. No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 2, está escrito: Farei de Jerusalém uma taça que embriagará todas as nações ao redor, quando elas vierem atacar Jerusalém e Judá. Essa união de nações sinaliza o início da batalha final, um conflito que culminará com a volta de Cristo. Mas mesmo com as nações se levantando contra Israel, Deus defenderá o seu povo. A profecia deixa claro que Deus mesmo intervirá, protegendo Israel da destruição total e garantindo o cumprimento de suas promessas. Ao considerarmos essas profecias, fica claro que a história de Israel não se trata apenas do povo judeu, mas de todo o mundo. Os eventos que se desenvolverão em Israel terão consequências globais e resultarão no cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Mas o que isso significa para nós hoje? Ao vermos as tensões aumentando no Oriente Médio e os conflitos se intensificando, lembramos que a Bíblia já predisse esses eventos. As profecias sobre Israel não são apenas relatos históricos, mas palavras vivas que se desenrolam diante dos nossos olhos. As profecias que exploramos até agora nos mostram que o futuro de Israel está profundamente ligado ao destino do mundo. Mas essas não são apenas previsões de desastre ou conflito. No coração dessas profecias há uma mensagem de esperança. A esperança de que as promessas de Deus se cumprirão, mesmo em meio ao caos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, a Bíblia nos diz que a mão de Deus permanece firme sobre Israel. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, vemos um profundo momento de despertar espiritual para o povo judeu. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como se planteia um filho unigênito, e se angustiarão por ele, como se angustia por um primogênito. Esse versículo retrata um momento futuro, quando o povo judeu reconhecerá Jesus como o Messias. Fala de um profundo arrependimento e lamento ao compreenderem que aquele a quem rejeitaram, Jesus, era, na verdade, o Salvador prometido. Esse despertar espiritual é a chave para a restauração final de Israel e nos mostra que o plano de Deus não se trata apenas de eventos políticos, mas dos corações e das almas do seu povo. De fato, a volta de Jesus Cristo marcará o cumprimento final das promessas de Deus a Israel e ao mundo. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, descreve a volta triunfal de Cristo, onde ele virá não como um servo sofredor, mas como um rei conquistador. Vi o céu se abrindo e ali diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta volta de Cristo trará um fim às guerras e conflitos que assolam o mundo.
A Bíblia nos diz que Jesus reinará a partir de Jerusalém, estabelecendo um reino de paz e justiça. Isaías, capítulo 2, versículo 4, diz: Ele julgará entre as nações e resolverá disputas para muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem se prepararão mais para a guerra. Esta passagem nos dá um vislumbre da paz que virá quando Cristo retornar. As armas de guerra serão transformadas em ferramentas para o crescimento e a vida. E o mundo finalmente experimentará a paz que foi prometida desde o princípio dos tempos. No entanto, antes que esta paz seja estabelecida, a Bíblia nos alerta sobre um período de intensa tribulação. Durante este tempo, muitos serão testados, e o mundo experimentará sofrimento como nunca antes. Mas mesmo em meio a isso, há esperança. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, fala de uma grande multidão que passa por este tempo de tribulação com sua fé intacta. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta passagem nos lembra que mesmo nos tempos mais escuros, o povo de Deus será preservado. A tribulação não é o fim. É um passo necessário para a restauração final do reino de Deus na terra. E Israel, mais uma vez, está no centro desta restauração. As profecias da Bíblia sobre Israel não são apenas avisos de conflito ou tribulação. São uma mensagem de esperança, um lembrete de que as promessas de Deus são como um contrato vitalício, jamais serão quebradas. À medida que vemos os eventos em Israel se desenrolarem como um capítulo da novela da vida real, podemos ter a certeza de que tudo está acontecendo dentro do plano perfeito de Deus, como um bordado sendo feito do avesso, que no final revela uma obra de arte. E então, o que podemos tirar de tudo isso? Primeiro, devemos nos sentir encorajados a confiar no tempo de Deus. Assim como ele fielmente cumpriu as profecias a respeito de Israel, ele continuará cumprindo suas promessas ao seu povo. Segundo, devemos reconhecer que os eventos que se desenrolam no mundo não são aleatórios. Eles fazem parte de uma narrativa maior, uma que está escrita nas Escrituras há milhares de anos. E, finalmente, devemos lembrar que o plano de Deus não é só para Israel, é para todos nós. A volta de Cristo, a restauração da paz, o estabelecimento do seu reino. Todas essas coisas afetam cada pessoa neste planeta. A Bíblia nos diz que Jesus está voltando, e a pergunta que devemos nos fazer é: estamos preparados? Ao terminar, eu os encorajo a refletir sobre a importância dessas profecias e sua relevância hoje. Não são só histórias do passado, são um guia para o futuro e um lembrete de que Deus está no controle, não importa o que aconteça no mundo. Obrigado por me acompanharem nesta jornada pelas profecias da Bíblia sobre Israel. Se esta mensagem os inspirou ou tocou o seu coração, deixem um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir suas reflexões e continuar esta conversa. Não se esqueçam de dar um joinha neste vídeo, compartilhem com alguém que vocês acham que precisa ouvir esta mensagem e se inscrevam para mais conteúdo que aprofunda os mistérios da Bíblia. E como sempre, que Deus os abençoe e os guarde. Permaneçam firmes na fé e lembrem-se, o plano de Deus está se cumprindo e o melhor ainda está por vir.